Não, diabetes não é tudo igual e eu vou revelar para vocês os 5 tipos mais comuns de diabetes. Um deles, raro. Então fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Diabético. Antes de qualquer coisa, já se inscreveu aqui no canal, apertou o sininho para receber as notificações? Se não fez, já faça isso. E lá no Instagram eu tenho um perfil, @umdiabético, que eu compartilho várias informações também relevantes que vão te ajudar no dia a dia. Agora, vamos lá então aos 5 tipos mais comuns do diabetes. Para começar, vou falar do diabetes tipo 1, que é o meu diabetes. O tipo 1 afeta de 5 a 10% da população com diabetes no Brasil. O que significa, Tom, diabetes tipo 1? Significa que é uma doença autoimune. Por algum motivo, seu corpo achou que a célula beta, que fica lá no pâncreas e que produz insulina, elas eram inimigas. O sistema de defesa do nosso corpo começa a afetar as células betas, elas que produzem insulina. E aos poucos elas vão morrendo e parando de produzir essa insulina. Ou seja, a pessoa com diabetes tipo 1 não tem produção de insulina, ela vai perdendo essa produção e é claro que assim que ela recebe o diagnóstico, ela já precisa aplicar insulina. A pessoa que recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1, ela passa a ser insulino dependente, significa que ela vai ter que aplicar várias doses de insulina ao longo do dia e para o resto da vida, porque diabetes não tem cura. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica, isso significa que a pessoa que tem esse diagnóstico, ela tem uma resistência insulínica, ou seja, o pâncreas produz insulina, mas por algum motivo essa insulina ela não consegue agir da forma correta, ou ela não consegue agir 100%. Ou essa produção ela já está afetada, né? Ela está produzindo menos insulina do que o necessário. Esse tipo de diabetes é o mais comum, né? Afeta 90% da população com diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Neste caso, a pessoa consegue fazer o tratamento com uma dieta balanceada, atividade física, medicamentos e, em alguns casos, é necessário o uso de insulina. O diabetes tipo 2 também está associado a outras doenças, como a obesidade e hipertensão, que acabam favorecendo para essa resistência insulínica ou para essa produção menor de insulina. O terceiro tipo de diabetes que eu quero contar para vocês é o diabetes gestacional, que ocorre naquela mulher que não tem diabetes e quando engravida apresenta uma elevação no nível de glicose no sangue. Por que isso acontece? Porque a placenta ela tem uma função de levar nutrientes para o feto, mas ela também produz alguns hormônios, né, que acabam bloqueando a ação da insulina. Nesse caso, as mulheres que têm diabetes gestacional, elas podem, depois da gestação, não apresentar mais os sintomas ou elas podem ter um fator a mais de risco para o diabetes tipo 2. O quarto tipo de diabetes que eu quero compartilhar com vocês é o diabetes tipo LADA adulto. O que isso significa, Tom? Significa que não é o tipo 1 nem o tipo 2, mas se confunde, tá? Sabe por quê? Porque, assim como o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, e assim como no caso do diabetes tipo 2, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela não faz o uso de insulina, ela começa com medicação oral. E o diagnóstico normalmente acontece de 25 a 40 anos de idade. E tem uma outra questão também, a pessoa ela não tem outros fatores de risco, como sobrepeso e hipertensão, por exemplo. O quinto tipo de diabetes é bem raro, tá? E esse eu quero que vocês prestem também muita atenção no que eu vou dizer. Ele se chama MOD, é um tipo de diabetes genético, né? Normalmente as pessoas conhecem como diabetes familiar, porque ele afeta 3 gerações de uma mesma família. E é um erro genético que afeta a produção de insulina. Existem 6 subtítulos para esse tipo de diabetes. E normalmente a pessoa tem na família, por exemplo, se meu avô teve, meu pai teve e eu tive. Quando se tem esse caso na família, a chance é de 50% da pessoa, de um filho de uma pessoa com diabetes tipo MODS, também ter o diabetes. Normalmente o diagnóstico acontece na infância ou na adolescência
e também, muitas das vezes, acaba sendo confundido com o diabetes tipo 1. Só para vocês saberem, essas informações foram checadas e apuradas na Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom, gente, é isso. Esses são 5 tipos de diabetes. Espero ter te ajudado com essas informações, esclarecido algumas dúvidas. Só para vocês saberem, pelas minhas andanças pelo Brasil, eu já encontrei muita gente que recebeu um diagnóstico e depois descobriu que era um outro tipo de diabetes. Por isso é importante a gente ter essas informações. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, deixa aqui seu comentário e vamos juntos levar informação a quem precisa. Boas glicemias e até a próxima. Tchau!